Um assaltante, ele roubou um carro e dentro desse carro, um bebê estava no banco de trás, dormindo. A menina, ela foi encontrada quase 2 horas depois. Momentos de desespero para toda a família. Os detalhes da reportagem agora na tela. Um abraço bem apertado e um beijo emocionante, com todo o carinho que um pai pode dar a uma filha. O vídeo mostra o fim da angústia do soldado Denilson e dos colegas. O domingo da família do bombeiro começou marcado pela violência. A esposa virou alvo de um bandido no portão desta escola, no centro de São Leopoldo. Este funcionário ouviu os gritos de desespero e os pedidos de socorro. Que é uma mãe desesperada. Foi ela ontem, um pouco machucada porque o bandido o cara atirou ela no chão, que ela se agarrou nele para ele não levar o carro. Depois de todo susto, Maria Clara está em segurança no colo da mãe. Viviane lembra que o homem saiu com o carro em alta velocidade. Meu coração ficou a mil, né? Porque a gente, imagina ver tua filhinha indo, não sabia se ela ia voltar, se tu ia ver ela mais. Né? A gente pensa de tudo nessa hora. As autoridades receberam alerta desde os primeiros minutos do crime e se mobilizaram para encontrar a criança. Viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e também do Batalhão Aéreo fizeram uma verdadeira varredura pelas ruas de São Leopoldo. Mas foi aqui, na frente da sede do Batalhão da Polícia Militar, que o bandido estacionou o carro e devolveu a menina. Foi determinante a rápida mobilização de vários órgãos de segurança, de policiais militares de folga, né, o que culminou com o infrator deixando o veículo nas proximidades da Brigada Militar. Denilson foi policial militar durante 6 anos. Se acostumou a combater o crime e defender a sociedade. Depois foi para o Corpo de Bombeiros ajudar a salvar vidas, mas nunca tinha sentido na pele a sensação de insegurança. Tu é a vítima, a coisa já muda de assunto, né? Então foi bem difícil mesmo. De acordo com o bombeiro, mais de 100 pessoas se mobilizaram para encontrar Maria Clara. Faltam palavras para tanta gratidão. Acho que uma palavra que resume tudo é união. União dos servidores militares, não só militares, como civis, e dos amigos, né? Nossa, olha, desesperador. Vocês volta ali a imagem, vocês viram na mão dele, porque quase que aconteceu uma outra tragédia ontem. Volta ali a imagem, mais um pouquinho, volta. No momento da entrevista, a mão direita, ó, vamos voltar essa imagem ali, na hora que ele está dando a entrevista, porque a gente vai mostrar, ele estava de plantão ontem. E quando ele foi avisado pela esposa que ela tinha sido assaltada e que levaram o carro, ele desesperadamente pegou a moto e saiu lá de Portão, que fica uma cidade vizinha, e veio em direção a São Leopoldo. Ele caiu e ele acabou machucando a mão dele. Então, ali já poderia ter acontecido uma outra tragédia. E ele desesperadamente foi para São Leopoldo. Várias coisas chamam a atenção neste caso. Primeiro, porque esse assaltante, imagine, 2 horas. Essa era a preocupação. O que ele poderia fazer, não só com a criança, mas com o carro. Não sabia se ele estava drogado ou não sabia se ele poderia cair. Ele foi em direção, por exemplo, tá aí, ó, olha a mão dele ali machucada. Foi o momento que ele caiu, né? Poderia ter sido algo muito pior. E aí o que aconteceu? Esse homem ficou 2 horas com essa criança, poderia ter caído num valão, que foi em direção onde ele foi, tem um valão na cidade, mas ele levou o carro até a Brigada Militar, talvez para facilitar, né? E por isso a gente vai conversar agora com o colega Marcelo Chemali, que ele tem ao vivo outras informações sobre esta investigação, a investigação deste caso, que chamou a atenção de muita gente. Marcelo Chemali, boa tarde. Exatamente, boa tarde para ti, André Raro, boa tarde para todos que acompanham o SBT Rio Grande aqui. Nós estamos, nesse momento, na primeira delegacia de polícia aqui de São Leopoldo, onde nós vamos conversar com o titular, o delegado Marcelo Kanner Teixeira Nunes, sobre essa investigação. Delegado, a nossa equipe encontrou agentes buscando por imagens, enfim, tentando traçar aí o trajeto, o perímetro por onde esse criminoso percorreu com o carro, já com a pequena Maria Clara no banco, na cadeirinha, no banco traseiro. O que está para falar dessas pistas, dessas informações que vocês já têm no inquérito? Boa tarde. Boa tarde. Ainda ontem nós conseguimos ouvir
a mãe da Maria Clara, né, a primeira vítima. Ela tinha condições de prestar declarações naquele momento, então já colhemos um primeiro depoimento dela. Vamos providenciar agora um retrato falado, né? Ela tem condições de descrever o autor dos fatos. E, como você bem disse, né, a equipe de investigação está na rua aí colhendo as eventuais imagens existentes e temos ainda outras diligências em paralelo. Agora, delegado, pelo que a polícia já apurou, a nossa equipe conversando com a Viviane, a mãe da Maria Clara, se trata de um rapaz, né, aparentemente jovem, pele branca, mas com algumas características que são peculiares, né, delegado? Exatamente. Ela conseguiu fazer uma boa descrição do agente e, de posse dessas informações, aí acredito que nosso trabalho vai ser bem facilitado, né? Ele tem uma aparência jovem, ele tem tatuagem, né? Então são sinais aí. Marcelo? Que, quando a gente conseguir uma melhor identificação, a gente consegue confirmar. Fala, André, o delegado está com retorno, né? acho. Oi, delegado. Ouve o André Hara? Ouve. O delegado, está te ouvindo, André Hara. Boa tarde, delegado. Eu tenho duas questões. Primeiro, vocês confirmam que ele mesmo estava dirigindo quando deixou o carro em frente à Brigada Militar? Ele deixou com essa intenção, digamos assim, de facilitar o encontro da menina? Ainda não é possível confirmar que tenha sido ele que abandonou o veículo, embora seja provável, né? Agora, e o veículo, acreditamos que o veículo tenha sido abandonado, possivelmente pelo fato dele ter se dado conta de que a Maria Clara estava acomodada no banco de trás, né? Certo. Agora, delegado e André... Diga, André. Não, só depois eu quero questionar com relação ao número de roubo de carros em São Leopoldo, que eu estava olhando as estatísticas assustadoras, mas segue com a entrevista, Marcelo Chevali, depois eu pergunto. Exatamente, ele falava antes da nossa entrada, André, que a Viviane ontem pôde verificar um álbum de fotografias já com suspeitos cadastrados na Polícia Civil e se chegou ao nome de um suspeito, o que se fez para verificar se realmente se tratava daquele homem, delegado? Chegou informalmente um registro, né, de uma pessoa com as características muito parecidas com o que ela nos passou. Mas apresentada a imagem para ela não reconheceu a pessoa. André, a questão do roubo de carros, a questão dos números, das estatísticas. Exatamente. A pergunta para o delegado Marcelo Kanner Teixeira Nunes. A gente sabe que São Leopoldo é uma rota, é um corredor ali, toda a região do Vale dos Sinos, porque tem muitas estradas próximas que ligam a região metropolitana. Eu estava olhando números da Secretaria de Segurança, delegado, de janeiro até setembro, ou seja, 9 meses, foram 436 roubos de veículo. Isto dá 48 por mês. Esses números têm se refletido como o que aconteceu ontem nesse ataque a este carro. O que tem sido feito lá em São Leopoldo? Porque a gente sabe que não é de hoje esse problema gravíssimo de roubo de carro na cidade, delegado. É verdade, André. É um número bem significativo. Apesar de ser possível apontar uma queda comparativa com relação ao ano passado, né? Apesar de não ser uma queda muito expressiva, ela de fato existe. Agora, como você bem registrou, o roubo, né, ele é um crime, o roubo de veículos especialmente, ele é um crime estruturado, né? A gente tem que combater aí uma cadeia de criminalidade, né? E como você também bem registrou, o Vale dos Sinos aqui é uma rota onde transitam esses criminosos, né? Agora, delegado, apesar desses números, né, serem bastante fortes ainda, um desafio para a Polícia Civil, foge um pouco das características desse crime. Nos parece ser um crime de ocasião, né, um crime que não foi planejado por esse criminoso e acabou tendo todo esse desdobramento que aí envolveu Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, toda um verdadeiro batalhão de pessoas para tentar resgatar Maria Clara. É um crime de ocasião, a polícia trabalha com isso, delegado? Pelas circunstâncias em que o fato foi praticado, né, a gente acredita que tenha sido uma ação aleatória, né, até porque a vítima foi surpreendida quando estava desembarcada do veículo, o veículo estava ligado,
né, a porta aberta. Então, dificilmente, é pouco provável que o ladrão tenha planejado aquela vítima em especial. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, sobre Marcelo. o indiciamento. Perdão. Fala, André. Não, perdão, mas assim, a gente tem recebido muitas mensagens, delegado, dos pais, porque aquela orientação, orientamos sempre as crianças estarem presas nos bancos de trás dos carros. Ontem era 12h15, bem no centro de São Leopoldo. O que se orienta? Para o motorista sempre cuidar antes de entrar numa garagem. No caso, ela precisou descer porque a garagem não era automática. Qual é a orientação que o senhor dá para o pai e para a mãe que nos acompanham agora e que estão ainda, né, chocados com esse fato que aconteceu ontem? O ideal seria que as pessoas incorporassem a rotina, olhar em volta, né? Quando elas estão se aproximando do seu destino, que elas olhassem em volta e buscassem pela presença de alguém que destoa daquele cenário, né? E identificando alguém com essas características, ou a pessoa deixa o local imediatamente, ou faz contato, aciona a polícia militar, que vai se fazer presente tão rápido quanto possível, né? Então, o ideal seria... E é uma coisa que... É uma providência que qualquer um pode adotar, né? Então, acho que preventivamente seria a medida mais fácil. O problema é que no caso dela era quase numa esquina ainda por cima, né? Então, ela até pode ter visto, olhado, não tinha ninguém. Mas quando parou, dobrou na esquina, né, o assaltante, quer dizer, são situações, infelizmente, muito difíceis que a gente vive nos dias de hoje, mas como o senhor disse, esse cuidado ele é o essencial. Antes de parar o carro, tentar cuidar por todos os ângulos, né, se não tem movimentação. Contigo, Marcelo Chamali. Exatamente, o que chama a atenção é isso, André. A escola, o estacionamento, ele fica quase que na esquina ali da Avenida Bento Gonçalves, né? E foi justamente isso aí que pode ter surpreendido a vítima. Agora, eu questiono o delegado a questão do indiciamento. É um roubo que tem agravantes, né, delegado? Tratando inicialmente como roubo, ele tem uma causa de aumento de pena de 1/3 até a metade, né? Pelo fato da Maria Clara estar acomodada no banco de trás, quando ela foi levada, e ter tido a sua liberdade restringida. A pena para esse tipo é de 4 a 10 anos? O roubo simples tem a pena de 4 a 10 anos de reclusão. E aí, sobre esse quantum, poderá incidir aí essa causa de aumento de pena. Bom, portanto, a expectativa, né, André? Tá certo. De um retrato falado aí nas próximas horas. E se alguém puder colaborar, de todo o desdobramento, os agentes... Exatamente. Os agentes estão na rua aí, atrás de imagens, de coleta de materialidade, para justamente poder nortear esse inquérito e, especialmente, identificar esse suspeito para retirá-lo das ruas, para que ele não volte a atacar outras vítimas. Tá certo. Obrigado, Marcelo Chamali. Agradeço ao delegado também. Agora, os números assustam. 436 roubos de veículos de janeiro até agora em São Leopoldo. O roubo é quando tem ali a arma junto. O furto de veículo... Número quase o mesmo, 343. Sendo que no Rio Grande do Sul, de janeiro até setembro, foram 8.643 carros roubados, né, ataques com mão armada, e 3.805 só em Porto Alegre, isso contando de janeiro a setembro. É nítido que nós vivemos, de fato, o roubo, a indústria do roubo de veículos aqui no Rio Grande do Sul, e a gente vê em todas as cidades. Esses são números da Secretaria de Segurança. Aí o momento em que o pai e a mãe chegam, todos emocionados, os soldados ali da Brigada Militar, depois dessas 2 horas de operação, e incrível que a pessoa, talvez ele mesmo, tenha... O carro ele ficou, para aí a imagem. Para a imagem ali. Vamos voltar ali um pouquinho? Vamos voltar um pouquinho a imagem? Para aí. Ali à direita é a sede da Brigada Militar 25º Batalhão em São Leopoldo. Aqui é assim, ó, tá? Aqui é assim. Do lado esquerdo passa o Transurb aqui e o carro estava estacionado praticamente na frente, o carro com a menina dentro. Então, vejam que naquela procura da menina, naqueles instantes, um carro parou ali e não se sabe se algum soldado, pelo que se sabe, nenhum viu. E por isso que as câmeras podem ajudar. E o carro, a criança foi deixada exatamente aqui, praticamente na frente da porta principal.
Que bom que a menina está bem, que foi um grande susto, foi. Como eu disse, o pai da criança se acidentou no caminho vindo de moto. Aqui é o momento, ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui é onde estão esses dois de azul, por aqui que estava o carro. Aqui é um cruzamento que tem. E a hora que, então, os pais chegam para pegar a criança de volta. Um enorme susto, mas deixa evidente a indústria do roubo lá em São Leopoldo pegando muita gente ainda de surpresa.